and I can see through it. I ain't gonna spend more time. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. Day by day, things keep on moving. Just gotta give them the right direction. Let your dreams be your goals. Let your life be your dream. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. Olá, então muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar I Have the Power. Vejo que estão pessoas a entrar neste momento. Começar por vos dar as boas-vindas e os meus parabéns pela vossa decisão de estarem aqui a passar esta hora comigo num dia fantástico, onde, pelo menos para quem está aqui em Portugal, mais para a Zona Norte, tivemos excelentes temperaturas e está uma noite magnífica para quem quiser aproveitar de estar em contacto com a natureza, caminhar junto ao mar. E então há aqui um conjunto de pessoas que resolvem abdicar disso tudo para estarem juntos em frente a um computador, a um telemóvel, ou aproveitando o facto de estarem com a família, e espero até eventualmente envolvendo a vossa família para assistir a este momento, que acredito que vai ser um momento especial e muito importante para todos vós, e com um conteúdo que para mim se tem revelado absolutamente extraordinário nos últimos anos. Agora, eu gostaria também de fazer isto um bocadinho diferente, um bocadinho interativo, e gostaria de conhecer um pouco de onde é que me estão a ver e ouvir. E, portanto, ia pedir já que fossem escrevendo no nosso chat deste webinar a localização onde vocês estão, a cidade ou até o país de onde estão a assistir, para também ir vendo um bocadinho qual é a origem das pessoas que estão a participar neste evento. Para quem não conhece o I Have the Power, só muito rapidamente explicar-vos o que é que nós fazemos e há quanto tempo é que estamos a trabalhar nesta missão, eu diria, de mudar o mundo uma pessoa de cada vez, treinando pessoas para o êxito. Nós nascemos em 2013, a marca I Have the Power nasceu em 2003, e o que fazemos é através de 7 academias, que vão desde a Academia de Educação, Desenvolvimento Pessoal, Coaching, a área do desporto, a área da saúde e bem-estar, da liderança e do desenvolvimento de negócios, nós trabalharmos de forma integrada para fazermos aquilo que eu considero que é das missões mais nobres hoje em dia, que é ajudar pessoas, treinar pessoas, como eu costumo dizer,
a que elas possam ter êxito. Sendo o êxito uma coisa que é subjetiva, como sabem, depende da interpretação de cada um. Para uns, êxito é uma componente material muito desenvolvida, para outros, êxito é uma componente espiritual mais desenvolvida, para outros, é um bocadinho de cada uma delas. Mas eu, uma vez, ouvi uma definição muito interessante de êxito, que dizia que o êxito consiste em transformar os sonhos em realidade. E eu acho que, normalmente, estas coisas muito complexas são explicadas de forma simples por pessoas extraordinárias. E eu acho que essa frase resume muito daquilo que é o êxito, é converter os sonhos em realidade. Aqui passando então a vista de olhos, temos aqui pessoas do Porto, uma variante entre o Porto, Rio Tinto, Amadora, Alcobaça, Vila Real, Viana do Castelo, Oliveira do Bairro, Santa Maria da Feira, da Benedita, Angeiras, Gaia, Santo Tirso, Caminha, lá para o norte, Bragança, lá para o interior, também Vila Nova de Famalicão, Águeda, Oeiras. Muito bem, temos aqui uma representação, pelo menos de Portugal, bastante diversificada. E fico Braga também, agora com a indicação do Fábio Nogueira, e, portanto, vocês podem ir acompanhando também no chat os comentários e até aquilo que seja o vosso estado de alma durante esta hora. Aquilo que vocês considerem, de modo a terem uma atitude não passiva, mas ativa neste processo, nesta conversa, que é algum pensamento, algum insight, como nós dizemos em coaching, que vos apareça num determinado momento, partilhem no chat para que também possamos desenvolver este nosso hábito de partilhar o melhor que nós temos para com os outros. E então eu acho que isso é uma atitude nobre, não ficarmos com tudo para nós. E o tema deste webinar, nós chegamos a uma altura em que já nem sabemos muito bem o que é que devemos dizer, muito sinceramente, porque os autores de múltiplos livros, os pensadores de diferentes áreas, então nesta área do desenvolvimento pessoal e do coaching, e da PNL, e do mindfulness, chega a uma altura, não sei se tu sentes aquilo que às vezes eu sentia, que eu ficava de tal maneira baralhado que eu já nem sabia o que é que havia de fazer. Portanto, são tantas as ideias, as sugestões, os webinars, os vídeos, os posts, portanto, nós somos inundados de informação, que depois pode custar, às vezes, nós navegarmos no meio dessa quantidade gigantesca de conteúdo, e em muitos casos de sabedoria, obviamente, e conseguir descobrir as tais pepitas de ouro. Isso tem sido algo que eu, desde 1980, eu sei, embora tenha 57 anos e estar bem conservado, mas isso é tudo mérito da minha mulher, mas desde 1980 é que eu ando à procura disso, que é procurar, para além daquilo que até eu encontrava, por exemplo, na religião católica, sendo eu católico, e nos livros, digamos, que íamos tendo acesso, mas o que é que haveria mais que me ajudasse a mim, pessoalmente, a ser mais feliz, a concretizar mais, a realizar mais e, de alguma forma, a projetar para mim, para a minha família e para os meus filhos, e, se possível, para fora da minha família, através das atividades profissionais, algo que verdadeiramente fizesse a diferença. Portanto, era sempre algo que me incomodava e que me fazia mexer e comprar livros e audiobooks e mandar vir coisas do estrangeiro. E eu hoje decidi compilar, talvez, muito desse conhecimento numa pepita de ouro. Nós, muitas vezes, estamos muito concentrados em analisar o nosso passado à procura de problemas, traumas. Vivemos muitas vezes o dia a dia a pensar em coisas que correram mal, ou que fizemos mal, ou que nos fizeram mal, mas às vezes investimos pouco tempo em pensar em coisas que correram bem, que fizeram bem, ou que nós tínhamos feito bem. E às vezes momentos como este, ou momentos como um curso, por exemplo, onde eu vou e que me obrigam a pensar. Eu gosto muito de tirar formação, porquê? Porque eu paro com tudo. Portanto, eu tenho que suspender temporariamente a olhar para os telemóveis, não posso ver mails, eventualmente só no intervalo ou na hora do almoço. E, portanto, quando eu estou a aprender, ou até quando estou a ensinar, eu estou ali num momento em que eu tenho tempo para pensar. E talvez, antes de entrar propriamente no tema, até porque eu gosto muito de dar sugestões práticas que vocês possam aplicar, porque chega a uma altura que nós já lemos tanta coisa que há tanto guru a dizer-nos o que é que a gente tem que fazer, mas depois falam sempre de
coisas tão abstratas que depois eu não sei como é que é de implementar isto na prática. Não é? E eu, como venho assim dos computadores e das matemáticas, sou um bocadinho cético nessas coisas, eu gosto de coisas mais palpáveis que me digam assim, ok, eu percebi o contexto, percebi até a ideia, mas agora diz-me o que é que eu tenho que fazer. E, portanto, é aí que nós nos vamos posicionar nesta hora. Mas esta reflexão às vezes é importante, é termos tempo para pensar. Então começaria por essa dica. Quando é que foi a última vez que tu pensaste na tua vida? Quando é que terá sido? Faz isso de forma sistemática? Tens um plano para fazer isso? Ou é ao calhas? Ou não te lembras dos últimos tempos quando é que paraste para pensar na tua vida? Como é que tu estás? Estás feliz? Vives com quem gostas? Amas? És amado? Como é que é o teu relacionamento com os teus filhos? Com os teus pais? Com a tua cara metade? Estás só? Estás acompanhado? Ganhas dinheiro? Estás bem na vida? Tens dificuldades financeiras? Como é que tu estás? Então eu diria, antes de dizer o tal maior poder, que é o tema desta intervenção, é importante pararmos uns momentos para pensar nisso. Uma vez estive numa palestra em Barcelona e tive um orador absolutamente brutal, que ele começa a palestra e começou a olhar para o relógio. Assim, olhava para o relógio, esteve assim uns segundos a olhar para o relógio, tudo parado a ver o que é que ele estava a fazer. E de repente ele para e diz: eu tenho uma novidade para vos dar. Estamos a morrer. Vamos morrer. Então, isto é às vezes uma chamada de atenção para nós despertarmos, sairmos deste transe em que estamos normalmente envolvidos com o nosso corre-corre do dia-a-dia e parar e dizer assim: realmente, um dia destes vamos fazer o check-in do lado lá, não é? E quando eu fizer um check-in do lado lá, como eu tenho dito recentemente, nós vamos encontrar, digamos, três opções, três secções. Vamos encontrar a Via Verde, portanto, aquelas pessoas que vão direto para o paraíso porque foram absolutamente fantásticas aqui na Terra. Vai haver alguns, que eu acredito que são poucos. Essa área de recrutamento para essa área não está a 100%. São aquelas pessoas verdadeiramente más que vão para aquilo que nós chamaríamos o inferno. E depois há ali um grupo, que eu diria que é a maioria, que terá que ir para o que eu chamaria um programa avançado de coaching, que é chamado purgatório. Essas pessoas vão ter aí umas coisas para resolver. Não é? Portanto, esse dia vai surgir. Depois há muitas teorias que me sabem explicar como é que isso é feito, mas eu não vou entrar por aí. Mas esse dia vai surgir. Então, esta primeira reflexão é como é que eu estou, como é que está a minha vida e se estou satisfeito ou não. Eu acredito que as 222 pessoas, é um número fantástico, acabei de dizer isto, olha para o número 222, 222 pessoas que estão neste momento a assistir, estão aqui, aliás, 226, e já vi também pessoas de Luanda, os meus parabéns aos nossos amigos angolanos, estão aqui pessoas que estão aqui exatamente porque alguma coisa dentro delas lhes diz que aquilo que eles têm neste momento não é aquilo que gostariam de ter, ou aquilo que são neste momento não é a pessoa que gostariam de ser, e aquilo que fazem pode não ser aquilo que gostariam de fazer. E às vezes nós não sabemos muito bem afinal, quem é que eu quero ser, o que é que eu quero fazer e aquilo que eu gostaria de ter. Portanto, esta reflexão impõe-se antes de eu vos dizer o que é que temos que fazer. E vai ser complexo ativarem o poder que eu vos vou sugerir, que para mim tem sido absolutamente decisivo na evolução da minha vida e da minha família, sem nós não termos isto pensado, sem nós não refletirmos sobre onde eu estou, onde eu quero chegar. Portanto, quando estás a pensar naquilo que tu fazes, quando tu te deslocas para o teu trabalho ou para o teu negócio, ou se tens um emprego, como é que tu te sentes?
quando tu estás em casa com a família, neste momento de pandemia, onde estivemos confinados uma série de tempo, o que é que isso significou para ti? O que é que descobriste neste momento? O Covid-19 tem muitas coisas boas, obviamente, muitas coisas más, obviamente, mas tem algumas coisas absolutamente extraordinárias. E a muitos demos o tal tempo para nós refletirmos numa série de coisas e até para olharmos à nossa volta e vermos que eu não dava o devido valor ao tempo com a família, às pessoas que estão à minha volta. Alguns nem davam valor à casa. Já reparaste nisso? Nem davam valor à casa que tinham. Agora começaram-se a perceber que até tem uma casa gira. Bem, outros eventualmente começaram-se a perceber que vão ter que mudar de casa. Mas o tempo passava, não é? O tempo passava. Eu às vezes, quando me ponho a refletir sobre a primeira vez que eu comecei a interessar-me por estas áreas, que tinha na altura 17 anos, agora tenho 57, portanto, repare, eu ando há 40 anos a estudar estas coisas. É muito tempo. E quando eu começava a refletir e começava a olhar à volta, eu achava que havia muito tempo pela frente, não é? Eu acho que a vida está tão bem feita que nós, no início, quando somos mais novos, nós somos convidados a ir assim, a uns eventos que são os batizados, os casamentos. Começa pelos casamentos, não é? Depois a seguir convida-nos para os batizados. E depois, a partir de uma determinada idade, nós somos convidados a ir para um outro tipo de eventos, muito mais seletivo, que são os funerais. E quando nós estamos num funeral, nós percebemos que, epá, eu com a idade que tenho, este indivíduo até mais novo do que eu e já foi embora. Aquela pessoa também, tão boa pessoa, e teve uma doença fulminante e desapareceu, morreu. Outra pessoa com sofrimento. Então, esses momentos são momentos de reflexão. São momentos onde encontramos muitas vezes amigos que já não vemos há muito tempo. Ora, pensa comigo, não achas estranho isso? Tu não achas estranho nós termos uma sociedade em que para encontrarmos os nossos amigos às vezes tem que ser num funeral? Nós devíamos ter um método qualquer de nos encontrarmos com eles mais vezes. Olha, fica aqui uma dica já. Não estava previsto, mas as pessoas que me conhecem sabem que às vezes este tipo de conversas segue caminhos misteriosos. Fica aqui uma dica para ti. Se calhar alguns de vocês terão que fazer isso, que é criarem um plano de ação para poderem se encontrar mais vezes com os vossos amigos. Aqueles que consideram amigos. E portanto, não teres que os encontrar eventualmente mais tarde no funeral. Não é? E, portanto, esses momentos de reflexão obrigam-nos a perceber que o tempo anda rápido. Não é? Repara, ainda há pouco tempo parecia que eu estava a ler o meu primeiro livro nesta área chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e já passaram 40 anos. E como eu costumo dizer, daqui a pouco é Natal, e daqui a pouco tempo nós estamos nos 80, 90 anos, e eu, por via das dúvidas, já me comecei a programar para os 140 anos. Né? E, portanto, e com a evolução tecnológica que nós estamos a ter e que a ciência nos está a trazer, nós iremos chegar muito longe desde que possamos acreditar nisso. Então, a nossa área de maior interesse dentro do Eye of the Power, temos múltiplas áreas, com as 7 academias e com os serviços que prestamos a clientes em 53 países, mas a área mais importante e mais interessante e mais poderosa para nós é a programação neurolinguística, que não é bem a mal os de outras áreas, mas eu tenho que dizer, dá 10-0 a tudo o que para aí anda em termos de treino mental e programação do subconsciente e preparação do ser humano. É absolutamente extraordinário quando nós a estudamos a sério e, acima de tudo, quando nós a pomos em prática. Agora, repara o seguinte, passado este momento de reflexão, em que tu olhas e dizes como é que eu estou, e eu gostava que nesse momento de reflexão tu também tiraste, eu não te estou a ver e portanto não consigo perceber isso, e ainda bem, separa do fazer de conta. Eu tenho encontrado pessoas que quando eu falo com elas e tento perceber como elas estão, elas fazem de conta uma coisa, fazem de conta que são felizes sem ser, ou que estão tristes sem estar, ou que estão muito bem na vida e não têm dinheiro nenhum, ou que são pobres e até têm dinheiro, não é? Portanto, vamos retirar o faz de conta. Olha que esta conversa que estamos a ter e que nós alocamos tempo para estar aqui todos, nos permita fazer algo absolutamente genuíno, absolutamente honesto, que é de olhar para a nossa vida a sério e perceber
se estamos disponíveis para mudar. E se estivermos disponíveis para mudar, não faltam ferramentas, técnicas e métodos e pessoas que te vão ajudar a conseguir realizar o que tu queres. Então, feita esta reflexão, aí surge então um conjunto de capacidades que nós temos e de poderes que me fazem acreditar. Eu hoje sou muito mais crente do que era antigamente, porque nós somos a única espécie, a única eu não diria, a espécie na superfície da Terra com maiores capacidades e poderes comparativamente até com as outras espécies. Eu não diria na componente do hardware ou da parte física, mas sim na parte mental. A capacidade de identificar, resolver problemas, projetar futuro. O ser humano é absolutamente incrível. A minha mulher costuma dizer, nós somos extraterrestres. Somos do outro mundo. E, portanto, nós, ao conseguirmos perspectivar, pensar e trabalhar um conjunto de poderes, nós vamos garantidamente ter necessidade depois de os saber gerir de uma forma tal que faz com que, depois de identificarmos esses poderes, temos que ter um interruptor qualquer, o tal maior poder que eu dei como título a este webinar, um interruptor qualquer que permita gerir isso. Agora repara os outros poderes que nós temos. Temos, por exemplo, o poder de sonhar, que é um poder absolutamente fantástico, não é? Que não acredito que as outras espécies tenham na mesma capacidade que nós e que gera Jeff Bezos da Amazon e que gera Elon Musk da Tesla. Ou seja, nós conhecemos, assim, olhando assim à escala planetária, pessoas absolutamente incríveis na sua capacidade de sonhar. Não é? Eles conseguem imaginar coisas que a maior parte dos mortais, digamos assim, como se costuma dizer, não fazem isso. Mas não fazem, não é porque não tenham capacidade. Nós temos essa capacidade, nós não temos esse treino, nós não temos esse hábito, nós não temos essa educação. Eu ontem estava em Lisboa a trabalhar com um grupo muito interessante, um grupo fantástico de clientes, e há uma altura em que alguém me pergunta, eu tenho um filho com 9 anos que quer ser youtuber, o que é que eu lhe digo? E eu respondi, ele com 9 anos deixe-o sonhar. Deixe-o sonhar naquilo que ele gostaria de conseguir. Porque, então, nós portugueses estamos muito massacrados com isto. Muitos foram massacrados pela geração anterior a dizer-lhes que eles não podem conseguir nada. Não podem montar empresas porque não vai correr bem. Não podes emigrar e ter sucesso porque não vai correr bem. Ou seja, muita gente foi absolutamente calcinada nos seus sonhos e ficaram bloqueados nos sonhos. Mas não é por falta de capacidade. Nós temos essa capacidade. A própria pessoa sabe perfeitamente que tem essa capacidade. Então, esse poder de sonhar é um poder extraordinário. É um poder fantástico. Depois temos a tecnologia. Outro poder impressionante, não é? Que está de dia a dia, em cada dia que passa, cada vez ficamos deslumbrados com as descobertas que se fazem na área da saúde, na área das telecomunicações. Repare, eu venho do mundo da informática, não é? Eu lembro-me que há uns anos, estamos a falar de 1988, por aí, nós tínhamos umas workstations, que eram uns ecrãs grandes com um cinescópio enorme lá atrás, para trabalhar modelação de objetos em 3 dimensões. E para tu teres uma ideia, a gente, para fazer um objeto rodar, nós, à hora do almoço, punhamos a rodar, íamos almoçar, vinhamos e ele tinha feito isto. Agora imagina, tu hoje tens um telemóvel, ou vês os teus filhos com telemóveis online, a jogar jogos com objetos em movimento, em interação numa rede com pessoas do outro mundo. Isto é uma coisa extraordinária. Portanto, a tecnologia hoje permite-nos coisas incríveis. Depois tens a internet, outra coisa absolutamente maravilhosa, que é, tu hoje com 0 euros montas um negócio online. 0 euros. Arranjas uma loja gratuita, pagamento de PayPal e tens uma loja online. Ou seja, tu, a partir de casa, a dormir 24 horas por dia, podes estar a ganhar dinheiro. Tens é que ter alguma coisa para vender, mas não há hipótese. Portanto, a internet
Atenção, estamos numa internet de 1 bilhão de pessoas, mas agora com o projeto Starlink, entre outros, mas estou a dar o exemplo de Starlink, que é um projeto do Elon Musk e da SpaceX, que está a lançar um conjunto de satélites à volta do planeta para dar cobertura de internet a todo o planeta. Nós vamos passar a ter uma internet com 1 bilhão de pessoas a estar acessível a 7 bilhões de pessoas. Obviamente que ali na zona de África e algumas zonas não haverá assim muita gente ainda, mas vamos ter acesso a 7 bilhões de pessoas em todo o mundo. Portanto, se tu estás a ver um Jeff Bezos a passar os 200 bilhões de dólares de fortuna com 1 bilhão de pessoas online, imagina o que é que vai ser a fortuna de algumas dessas pessoas que têm negócios online com 7 bilhões de pessoas. É uma loucura. Então tens a internet e a tecnologia. A somar a isso tens todos os sistemas de logística. Repara que hoje tu nem precisas às vezes ter logística. Se contratas uma empresa que tem armazéns, colaboradores, que tratam do embalamento das coisas, etc. Então, repara, tu tens capacidade de sonhar, tens acesso à internet, à tecnologia, N sistemas que te podem ajudar na área da logística. Efetivamente também temos que reconhecer o crédito, o acesso ao dinheiro é mais barato hoje em dia. O crédito é mais barato. Não é? As taxas de juros estão muito baixas. Portanto, se tu não tens dinheiro, tens acesso ao dinheiro de uma forma, eu diria, mais económica. Não tens que pagar tanto para ter dinheiro emprestado como havia antigamente, não é? Com taxas muito elevadas. Então, tu tens dinheiro, recursos financeiros, com alguns projetos tens investidores disponíveis para investir no teu projeto, os chamados business angels, com capital de risco, tens tecnologias, temas de logística, etc., e muita capacidade técnica disponível, tens a tua capacidade de sonhar. Com tanta coisa destas, porquê é que tu estás triste? Ou porquê é que tu estás ainda insatisfeito? É interessante, não é? É porque falta aí qualquer coisa que seria necessária, ou que será necessária, para tu seres feliz. Eu considero uma pessoa feliz. E numa vez a rir, sempre. Não é? Eu considero uma pessoa feliz. Faço o que gosto. Olha, estou aqui com todo o prazer a falar convosco. Estou onde quero, em minha casa, espetacular. A minha equipa são pessoas de quem eu gosto, trabalho com quem eu gosto. Olho para o futuro e vejo isto da tecnologia, vai-nos dar um potencial gigantesco à escala planetária. Sonho muito. Quem me acompanha de perto sabe que eu tenho muitos sonhos. Já vou no 6º livro publicado. Este ano vou fazer um retiro para escrever o 7º livro. Portanto, em outubro vou ter que arranjar tempo para isso. Para no Natal vocês terem um livro novo. Portanto, eu sonho e dentro de 4 anos quero ter um Bentley com o PGT. Há meia dúzia de dias a minha equipa teve a feliz ideia de me pregar uma partida no dia dos meus anos, de me permitir que eu andasse com um Bentley durante 2 dias num test drive, imagina. Deu cabo de mim. Eu já sonhava, agora ainda me puseram a sonhar mais, não é? Eu na altura até estava inclinado para ir atrás de um Audi R8 daqui a uns anos e mudei de ideias e decidi Bentley. Portanto, imagina o que é que foi aquela experiência. Mas tudo isso é espetacular. Portanto, repara, tu conheces pessoas com muito dinheiro absolutamente infelizes. Conheces pessoas sem dinheiro absolutamente infelizes. Conheces pessoas que estudam estas áreas de desenvolvimento pessoal. Meu Deus, eu acho que eles já sabem muito mais do que eu, por exemplo. Há pessoas com quem eu falo que eu às vezes fico assim a olhar para eles, já tiraram tantos cursos, tantas certificações, eles já leram tanta coisa, já estiveram em tanto workshop, que eu fico a olhar para eles e digo assim, ele sabe muito mais do que eu, já aprendeu muito mais do que eu. Então o que é há de especial que nós vamos ter que ativar para pegar nesta capacidade de sonhar, nesta tecnologia toda que nos envolve, nestes recursos todos que estão ao nosso dispor, o que é que temos que fazer para que tu, daqui a um ano, eu espero que nos encontremos mais cedo, mas se daqui a um ano nos voltarmos a encontrar, eu acredito que para o ano que vem vai surgir aí algo que é um sonho meu grande, mas não vou adiantar para já. Está dependente do Covid-19.
da pandemia. Mas, se não for de outra maneira, olha, vamos nos encontrar lá. Garantidamente. Mas, o que é que nós vamos ter que fazer? O que é que tu vais ter que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Para que daqui a um ano nós possamos dizer assim, eu estou melhor do que eu estava há um ano atrás, quando tive aquela conversa com o Adelino. Então, esse poder é o poder, toma nota, de decidir. O maior poder não é sonhar. O maior poder é decidir. Se quiseres uma linguagem mais espiritual, é o livre-arbítrio. Alguém nos deu o poder de decidir. Assim, aquelas pessoas que estão mais ligadas à área mais zen, espiritual, e que trabalham estas componentes, vão entender com toda a facilidade isto que eu vou dizer agora. Nós, em cada momento, é como se gerássemos todas as possibilidades. Portanto, eu antes de entrar aqui nesta sala onde eu estou, que curiosamente foi onde começou a Eye of the Power, há 17 anos, eu antes de entrar aqui, havia milhões e milhões de possibilidades. No momento em que eu entrei aqui, houve milhões de possibilidades que desapareceram. Porque eu estando aqui contigo durante uma hora, há milhões de coisas que eu já não vou poder fazer. Perdi essas coisas todas. Exemplos. Podia estar a mexer os pés na piscina com a água morna que tenho. Podia ir caminhar junto ao mar. Podia estar a ver a televisão. Podia estar a ver uma série na Netflix. Podia estar a conversar com a minha família, etc, etc, etc. E tu também. Então, no momento em que tu decidis estar aqui, tu eliminaste essas possibilidades durante uma hora. Não tens essas possibilidades. Então, o poder decidir é um poder absolutamente esmagador e é um poder que corta possibilidades ou abre possibilidades. Eu acredito que estar aqui contigo, esta hora, é mais relevante, é uma decisão minha do que todas as outras possibilidades. Foi uma decisão minha. Estar contigo é mais relevante neste momento para a minha felicidade do que as outras coisas. Não quer dizer que as outras coisas não sejam importantes. Claro que são importantes. Mas eu decidi estar contigo neste momento e eliminei todas as outras possibilidades. Então toma consciência disto. Quando tu decides, tu tens um poder imenso de criar novas possibilidades. A partir deste momento, há novas possibilidades que surgem pelo facto de tu decidir estar comigo e eu decidi estar contigo. Há novas possibilidades que vão surgir a partir daqui. Então isto quer dizer que é muito importante eu analisar bem as decisões que vou tomar e pensar muito bem nas consequências dessas decisões. Porque sempre haverá consequências. E sempre que tu decides, perdes alguma coisa. Então eu gostava de dizer o seguinte: não é possível tu avançares na tua vida, tu triunfares na tua vida sem perder. Não é possível. Tu, quando decides, perdes alguma coisa. Mas a tua vida vai evoluir se aquilo que tu perdes é menor do que aquilo que tu ganhas, pelo facto de teres decidido. Por exemplo, pensa nos relacionamentos amorosos. Há pessoas que eu conheço que não conseguem decidir. É um facto. São aquilo que eu chamo as libelinhas. Andam a saltar de nenúfar em nenúfar e nunca conseguem decidir com quem gostariam de viver, ou então estão a decidir não se fixar com ninguém. E eu respeito isso. E, portanto, isso tem consequências. Mas aquela pessoa que diz assim, na minha estrutura, nos meus sonhos e na minha estrutura de valores, os sonhos e os valores muito importantes, quando eu olho para a vida que eu gostaria de ter, o que eu quero é viver com aquela pessoa. É o amor da minha vida, viver com aquela pessoa. Então eu decido viver com aquela pessoa. E, portanto, se eu quiser ter sucesso nesse relacionamento, eu vou perder tudo o resto. E repara, é uma perda enorme. Porque imagina, quando um homem decide uma mulher, imagina o que é abdicar todas as outras. É uma perda gigantesca. E algumas muito bonitas, como tu sabes. E absolutamente fantásticas como pessoas. E uma mulher igual.
Quando tu decides ir para a engenharia civil, tu, durante aquele período, perdeste todas as possibilidades de ir para outras coisas. Já não é psicologia, já não é filosofia, é engenharia civil. Então, quando um filho teu está indeciso sobre o futuro, naquelas fases entre os 15, 17 anos, 10º, 12º ano em Portugal, está indeciso, é porque, de alguma forma, os jovens, nessa altura, eles têm uma noção claríssima das imensas possibilidades que têm à sua frente. E não conseguem escolher porque às vezes têm medo de perder. Agora, o nosso perder é um perder muito interessante. Porque às vezes tu perdes temporariamente e vais ganhar mais à frente aquilo que perdeste. Isso pode acontecer. Olha, quantos casos há de pessoas que até namoraram com uma pessoa, a vida, lá está, tomaram decisões que os levaram para caminhos diferentes. As vidas continuaram e mais à frente, fruto de alguns acontecimentos, voltaram-se a juntar. E são pessoas hoje muito felizes com aquela pessoa que anteriormente, há uns anos atrás, tinha sido a pessoa com quem tinham começado a namorar, por exemplo. Isto é interessante. Por exemplo, há casamentos que terminaram em divórcio e mais tarde acabaram por as pessoas se juntar outra vez porque elas perceberam e decidiram que queriam era estar juntas outra vez. Alguns até depois de terem comparado com outros casos. Quantos casos há de pessoas que trabalharam numa empresa, saíram da empresa e foram por outros caminhos e quando olharam à volta perceberam que aquilo não os satisfazia e ao olharem decidiram novamente voltar à empresa origem. Isto acontece. E vai acontecer na nossa vida. E nós temos de estar preparados para isso. Então isto é interessante. O decidir é das coisas mais importantes. Então tu encontras muitas pessoas que sabem muito de muita coisa e decidem não fazer nada. Tu tens pessoas que têm sonhos incríveis. Nós encontramos às vezes pessoas dessas nos cursos. Nós trabalhamos muito o sonho porque o sonho é fundamental. É uma das nossas especialidades dentro do I Have the Power. Somos muito bons nisso, efetivamente. E conseguimos ajudar muitas pessoas a converter os seus sonhos em realidade. Mas a primeira fase é o ter sonhos. Mas há a fase a seguir em que eu tenho que tomar decisões. Eu tenho que decidir o que vou fazer com esses sonhos. Olha, uma coisa tão simples como definir prioridades. Eu quero isto, eu decido isto antes disto. Eu ainda ontem com esse grupo em Lisboa estava a treiná-los para eles decidirem a casa onde querem viver no futuro. Decidirem o carro que querem conduzir no futuro. Decidirem as instituições que querem apoiar numa lógica de contribuição no futuro. Decidir. O êxito está em decidir, não está em sonhar. O sonho ajuda-te a ser feliz. A decisão é que te faz converter os sonhos em realidade. Decidir com quem é que eu quero trabalhar. E repara, o decidir também é muito interessante. O decidir vem de dentro, é emocional. Costuma-se dizer que a compra é uma compra sempre emocional. A decisão de comprar é emocional. Nós decidimos emocionalmente, não é? Portanto, nós decidimos, queremos viver uma vida com esta pessoa, pela emoção que acarreta, porque é uma decisão nossa. E agora diz-me uma coisa. Tu achas que sempre que decidimos pela melhor solução? Não. Não. Nós decidimos por aquilo que naquele momento para nós é o melhor. Mas nem sempre é a melhor solução. Tu não estás, com certeza, casado com a pessoa mais rica do mundo. Do ponto de vista financeiro, essa seria a melhor decisão. Mas o que te faz tomar decisões não é apenas isso. São outras coisas. Tu decides em função da tua estrutura de valores, dos valores do outro. Mas decidindo, tu já sabes que perdes coisas e o que vais ganhar tem que ser algo que te satisfaz como pessoa, que te torna mais feliz. O que é que achas então que acontece quando tu decides trabalhar num emprego que não gostas? Não vais ficar mais feliz, vais ficar pior. O que é que achas que vai acontecer quando tu decides aceitar que alguém te maltrate? Tu não vais ficar melhor, vais ficar pior. O que é que tu achas que acontece quando tu decides ir para um curso numa área que tu não gostas só porque alguém te diz que tens que ir para esse curso? Tu não vais ser feliz, vais ser um infeliz, um frustrado, como nós encontramos muitas vezes quando nós nos relacionamos com os outros. E há pessoas que tu estás a falar com elas e vês claramente que ela decidiu bem. Ela está a fazer o que devia ter feito.
porque ela parece que nasceu para aquilo. Nós até temos esta expressão. Ela nasceu para isto. Eu lembro de uma vez, quando ia à missa ali à Igreja da Lapa, o Cónigo Ferreira dos Santos, claramente era uma pessoa que estava a fazer o que gostava. Então, quando envolvia música e ele tinha que coordenar o coro a cantar, notava-se uma felicidade, uma alegria na pessoa. Ou só que não há forma de explicar isso. A satisfação daquela pessoa é uma coisa incrível. Não é? Um Cristiano Ronaldo, repara, quando tu olhas para um Cristiano Ronaldo, o que ele decidiu lá atrás, ele decidiu bem. Ele decidiu alinhar-se com aquilo que ele gostava. Foi fácil o caminho? Não. Haveria outras possibilidades? Claro que sim. Umas piores e outras melhores. Mas quando ele decide vir para a Academia de Sporting em Lisboa, perdeu o contacto com os seus colegas com quem ele brincava na altura. Perdeu isso. Ganhou outras coisas. Então, se tu nos últimos tempos não tens tomado decisões, tu tens que decidir. Tu tens que decidir. Então, toma uma folha, ou se tiveres o telemóvel, aproveita para escrever no telemóvel, e se não tiveres nenhum recurso, olha, quando tiveres acesso a algo que possas escrever, escreve. Que decisões é que tu achas que deverias tomar nos próximos tempos, nos próximos dias? Os estudos mostram que quando tu percebes que queres uma coisa, se tomares decisões nas primeiras 24 a 48 horas, a probabilidade de ter sucesso é muito elevada. É muito superior a qualquer uma dos outros timings de decisão. Então, agora que estás a ouvir isto, e agora que o teu cérebro está a pensar neste assunto, no tal momento de reflexão que criámos aqui os dois, eu gostava que tu anotasses que decisões é que tu sentes vontade, necessidade de tomar agora, nos próximos dias, para que a tua vida seja mais feliz no futuro. Para que tu olhes lá à frente e digas assim, eu se for por aqui, eu tenho grande probabilidade de ser feliz no futuro. De ser uma pessoa realizada no futuro. De ser uma pessoa que tem uma família melhor. De ter um futuro melhor. De ter mais segurança financeira. Que decisões é que tu consideras que tens que tomar para poderes alavancar tudo isso? Toma nota assim rápido. Vou dando aqui algum tempinho e aproveito para dizer que estão aqui pessoas do Brasil, aliás, várias pessoas a entrar do Brasil e que vão partilhando isso aqui no nosso chat. Que decisões é que tu sentes que estás no momento de tomar para que a tua vida seja melhor no futuro? Alguns dirão, mas como é que eu sei se a decisão é certa? Eu um dia, em 1997, quando eu criei a Solfood, a empresa que é dona do Air the Power, da marca Air the Power, que tem agora 23 anos, houve uma pessoa que me fez essa pergunta. Que me perguntou, Adelino, como é que o Adelino sabe que a decisão que tomou é certa? Eu, na altura, era administrador de uma grande empresa de software, demiti-me de administrador, tornei-me desempregado. Claro, dizer que sou desempregado não é uma coisa sexy. Então arranjei um termo, dizia que estava num período de reflexão estratégica. É outro nível. E então eu tornei-me desempregado e passado uns meses criei a empresa. Portanto, em janeiro era desempregado, em julho criei a empresa. E quando alguém pergunta, criou uma empresa, como é que sabe que é a melhor decisão? A minha resposta é sempre a mesma. As tuas decisões são as melhores quando estão alinhadas com os teus sonhos e com os teus valores. Porque eu, desde miúdo, um dos meus sonhos era ter o meu negócio próprio. E desde miúdo, um dos meus sonhos era nunca haver ninguém que me ponha o pé em cima do cachaço. E isso, a melhor solução é teres o teu negócio. Portanto, quando eu criei o meu negócio, claramente eu alinhei para os meus sonhos. É fácil o caminho a seguir. Nem sempre, mas eu já lá irei durante esta conversa para te explicar ainda mais algumas coisas para garantir que as tuas decisões correm bem. Porque há gente a decidir até alinhada com os sonhos, mas depois corre mal. Então, como é que tu sabes que as tuas decisões são as decisões corretas? São as decisões
que te levam e alinham na direção dos teus sonhos e alinhadas com os teus princípios e os teus valores. Isto é determinante. Claro, alguns já estão a dizer, ups, tenho aqui um problema. Então, qual é o problema? É que eu não tenho sonhos definidos, não sei o que quero. Muito bem. Então a tua decisão imediata, antes das outras, é toma nota, arranjar forma, ou através do coaching, ou através, olha, podes ler o meu primeiro livro que se chama Rumo à Terra dos Sonhos, que ensina-te como definir sonhos. Portanto, a tua primeira decisão é ir a montante, descobrir quais são os sonhos para a minha vida, o que é que eu preciso para ser feliz. Essa é a decisão, para depois tomar decisões a seguir de levar os meus sonhos à realidade. Obviamente. Se tu já és uma pessoa que sabes exatamente o que queres na vida, qual é a tua estrutura de valores, está na hora de tomar decisões na direção disso. Não é daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. É agora. É amanhã. Hoje é domingo. Foi bem escolhido este dia. Porque amanhã é o dia de começar a fazer. Tomar decisões. Há pessoas que têm muita dificuldade em tomar decisões porque querem sempre tudo e não é possível. Vais perder alguma coisa. Quando decides, tens que perder. Outros estão indecisos, têm tantas coisas boas, tantos caminhos possíveis, tantos sonhos para realizar que não sabem o que onde fazer. Tens que aprender através de coaching, por exemplo, ou através de um curso nosso. Tens que aprender como criar as diferenças das prioridades para poder saber o que queres. Outros sentem-se em momentos depressivos. Obviamente, a depressão está muito ligada a esta incapacidade de decidir e a esta incapacidade de trabalhar objetivos. Tu não vês pessoas sonhadoras com depressão. Isso não existe. Vês muita gente com depressão que não tem sonhos. Não é que sejam más pessoas. São excelentes pessoas. O problema é que durante algum tempo pararam de sonhar e olham apenas para as incapacidades, não olham para os sonhos. E não decidem. E têm dificuldade em decidir. E eu compreendo isso. Eu compreendo isso. Mas tu tens que sair desse momento. Tu tens que sair desse estado paralisante em que o tempo está a passar e tu não tomas as decisões corretas. Há uma decisão que também pode ser importante vocês tomarem, que é a decisão de não tomar decisão. Pode acontecer, em alguns casos. Por exemplo, eu quando vejo muitas coisas a complicar-se numa determinada área, eu tomo a decisão de não fazer nada para aguardar, de alguma forma, o que é que vai acontecer. Dale Carnegie, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ou esse ou no Como Evitar Preocupações, agora tenho dúvidas. Ele diz que às vezes uma das soluções é pôr os assuntos na gaveta para que o tempo ajude a resolver. É importante. Mas repara, a decisão de não fazer nada durante algum tempo, não é para sempre, durante algum tempo, é uma decisão. Portanto, tu tens que decidir coisas. Claro que levados ao limite, nós poderemos dizer que quando eu sou incapaz de decidir, estou a decidir não fazer, não é a mesma coisa. Porque uma coisa é tu ires para filosofia porque adoras filosofia. Outra coisa é tu ires para filosofia porque tens medo da matemática. Então, há pessoas que decidem não fazer nada porque é o que querem fazer. Está alinhado com os seus valores, está alinhado com os seus sonhos. Há pessoas que não fazem nada porque têm medo de fazer alguma coisa. Não é a mesma coisa para o cérebro. Então, decidir. O que é que tu vais decidir nos próximos dias de modo a te catapultar para sonhos fantásticos? Para os teus sonhos. O que é que tu vais decidir nos próximos dias para que os teus relacionamentos sejam melhores do que são até hoje? O que é que tu vais decidir nos próximos dias para que a tua relação com os teus filhos seja melhor? Pergunta Alexandrina Costa. E se a decisão for errada? Não há decisões erradas se estiver alinhada com os teus sonhos. Não há. Se estiver alinhadas com os teus sonhos e com os teus valores, não há decisões erradas. Porque uma decisão errada não é uma que não tem resultados positivos. Uma decisão errada é uma que não está alinhada com os nossos sonhos. Agora, a pergunta é pertinente, que é, eu posso tomar decisões alinhadas com os meus sonhos e fracassar? Podes. Porque, como eu costumo dizer nos nossos cursos, o sucesso não é uma coisa garantida. O sucesso é uma probabilidade. E há autores que até nos dizem coisas interessantes. Dizem, o caminho do êxito é uma estrada pavimentada de fracassos.
Esta frase é forte. Tu vais ter que fracassar algumas vezes para poder ter êxito. O Elon Musk, o Jeff Bezos e uma série de outras pessoas que nós conhecemos à escala mundial, hoje têm a fortuna que têm os resultados que têm, mas fracassaram em muitas coisas. Alguns até fracassaram na vida pessoal, durante algum tempo. Claro. Portanto, o fracasso faz parte. Mas uma coisa, reparem isto, uma coisa é eu fracassar a fazer o que eu detesto. Outra coisa é eu fracassar a fazer o que eu gosto. Uma coisa é eu fracassar num relacionamento, mas era a pessoa da minha vida. Correu mal. Outra coisa é eu fracassar porque escolhi uma pessoa que eu detestava. Uma coisa é eu dar o meu melhor para que os meus filhos sejam pessoas extraordinárias e correu mal. Outra coisa é os meus filhos não serem pessoas extraordinárias porque eu não me esforcei. Não fiz o que devia fazer. Uma coisa é eu trabalhar numa empresa e dar o máximo nessa empresa e ela até falir. Outra coisa é ela falir porque eu não faço nenhum. Então o fracasso pode acontecer. Mas o que é que acontece? Quando tu tens sonhos, tu mesmo no fracasso levantas-te de novo e vais atrás do próximo sonho. Ora, estás a ver? Voltas a tomar a decisão de te levantar e não mantens a decisão de ficar no buraco. É uma decisão. É uma decisão. E um dia li um livro muito interessante que me dizia uma coisa tremenda. Dizia que quando tu queres ajudar uma pessoa que esteja num buraco, nunca saltes lá para dentro. Põe-te do lado de fora e diz à pessoa, estica o braço. Se ela não quiser esticar o braço, deixa no buraco. Não saltes lá para dentro. Portanto, não vivas os problemas dos outros. Ajuda os outros. É uma coisa diferente. Então, se tens um amigo, uma amiga que está com uma dificuldade, não te juntes, não faças da tua vida também uma dificuldade por solidariedade. Ajuda essa pessoa a sair da dificuldade. Tu não ajudas um sem-abrigo tornando-te um sem-abrigo. Tu ajudas um sem-abrigo ajudando a ele deixar de ser sem-abrigo. Mas como é que ele deixa de ser sem-abrigo se não tiver um sonho, se não souber quem é, se não se trabalhar as pessoas? Pergunta, quem é que anda a trabalhar isso? Pouca gente. Então, as decisões de decidir é o mais importante. Agora, e até aproveitando a pergunta fantástica da Alexandrina, que é, como é que então eu posso aumentar a probabilidade de sucesso depois de ter tomado as decisões que eu considero que são as melhores? Como é que eu tenho a possibilidade, algo que dependa de mim, de eu aumentar a probabilidade de sucesso, dado que o sucesso é uma probabilidade? O que é que eu tenho que fazer, Adelino? Então há um ingrediente que tu vais ter que acrescentar, eu diria 3 ingredientes que vais ter que acrescentar à decisão, ao poder de decidir, ao maior poder. Primeiro ingrediente, trabalho. Prepara-te para trabalhar muito. Prepara-te para trabalhar o que for necessário. Olha, é fácil para quem faz o que gosta. Porque para quem faz o que gosta, já não é trabalho. Então, trabalhar muito. Há pessoas que tomam decisões interessantes, mas depois não trabalham nada. Vai morrer. O casamento vai correr mal, a educação vai correr mal, o negócio vai correr mal, o trabalho vai correr mal, vai ser despedido. Porquê? Tomou uma decisão alinhada para trabalhar, por exemplo, numa empresa num setor que gosta, alinhada com os seus valores, mas depois chegou lá e não trabalhou. É como aquela pessoa que acha que o casamento termina no momento em que assinou, fez digamos, a cerimónia de casamento. Não. O casamento não terminou. O casamento começa agora. Portanto, eu estou casado há 32 anos. E, portanto, hoje sou feliz com a minha mulher e temos uma família espetacular. Porquê? Estamos sempre a trabalhar nessa área. Divertimos-nos, nós namoramos. Repara o que é que tu ouves de casais que se dão muito bem. Namoramos continuamente. Estamos sempre a namorar. A namorar não é sempre a dar beijinhos, é sempre a namorar. Eu olho para aquele pormenor que a pessoa fez e acho piada aquilo e interajo e vou tomando decisões no dia a dia no sentido de alimentar o relacionamento. Não é assinei um documento e acho que está tudo feito, não tenho que me preocupar e agora não quero saber. Portanto, o esforço que tu fazes para tomar uma decisão de ir a uma entrevista de emprego, entrar numa empresa, não é depois de entrar lá para dentro não faço nada, é ao contrário, agora é que vai começar.
Agora é que vai. Tiras uma certificação de coaching, pronto, terminou o seu coach. Não, agora é que vai começar o seu coach. Tu agora é que vais ver o que é ser coach. Até agora só tiraste um curso. Estás a ver? E, portanto, o êxito é um caminho, não é um destino. Já ouviste isto? O êxito é um caminho, não é um destino. Portanto, a partir do momento em que tu começas a desenvolver, depois de ter tomado a tal decisão, que não sabes o que vai dar, porque quando tomas uma decisão nunca sabes o que vai acontecer, pode correr mal, pode correr bem, tu agora tens que trabalhar muito, muito, para que a coisa aconteça, para que corra bem. E há duas componentes que tens que acrescentar ao trabalho para garantir que corre bem. Primeira componente, humildade. Tens de ser uma pessoa humilde. O que é isto? O que é? Se eu estou a fazer e não está a correr bem, eu tenho que ter a humildade de perceber que não está a correr bem e procurar ajuda. Aprender mais. Falar com quem sabe. Falar com quem já fez o que eu estou a fazer. Pedir ajuda a outras pessoas que me ajudem. E nessa humildade, ao pedir ajuda, tu vais encontrar aquilo que nós chamamos a tua equipa. A equipa que te vai ajudar a que tu chegues aos teus sonhos. A equipa pode ser um colega de trabalho, um amigo noutro setor de atividade que é muito experiente no mundo dos negócios, um casal amigo que se dão muito bem, que pode ser uma inspiração para te explicar a ti como é que tu resolves os teus problemas com o teu marido, com a tua mulher. Alguém que tem educado os filhos e tem corrido muito bem, de quem eu posso aprender para poder também educar os meus filhos da mesma maneira. E assim sucessivamente. Parceiros de negócios, advogados amigos, médicos amigos, contabilistas amigos, rocks amigos. Estás a ver? Ou seja, tu tens de te rodear de uma equipa de pessoas que tu decides trabalhar com elas de acordo com os teus sonhos e os teus valores. Olha, eles estão sempre presentes na tomada de decisão. E esta equipa ajuda-te para que tu, com muito trabalho, consigas chegar aos teus sonhos, sabendo que no caminho vais fazer as neiras. Vai haver coisas que não vão correr bem. Vai haver situações que tu não controlas. Mas tu tens a tal humildade para aprender, a disponibilidade para trabalhar, na direção de algo que é o teu sonho e preparadíssimo, com a coragem suficiente para tomar as decisões e arriscar. E, portanto, dizia aqui a Elsa que quando a gente decide esperar, pode se tornar em desmotivação. A desmotivação está associada à falta de motivo. Ora, era aquilo que eu dizia há bocadinho, ainda bem que a Elsa colocou esta questão, que é a desmotivação é a pessoa inoperante que não sabe o que quer. E espera porque não sabe o que quer. Outra coisa é, eu estou à espera durante algum tempo, sabendo o que quero, e passado esse tempo eu vou agir. Isso é uma espera diferente. É a tal espera estratégica que eu estava há bocadinho a referir. Portanto, quando eu não tenho um motivo, o que é que eu tenho que fazer? Não desesperar. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que arranjar motivos. Procurar quem me ajude a definir objetivos. Uso o coaching para me ajudar a definir objetivos. Contrato quem me ajuda a definir objetivos. Leio um livro que me ajuda a definir objetivos. Vou a cursos que me ajudem a definir objetivos. Fui a um curso que não deu para eu perceber, vou a outro. Procuro. Olhem, foi o que eu fiz estes 40 anos. Eu há 40 anos que não faço outra coisa senão ler, aprender, estudar, aprender imenso das pessoas. Vocês não imaginam o que eu aprendo das pessoas. Aprender convosco, olha, neste momento estou a aprender através das perguntas que vocês colocam, não é? Aprender de tecnologia, aprender de como é que funcionam as empresas, aprender como é que funcionam as pessoas. Tu nem imaginas o que eu aprendi sobre a mente humana na altura em que eu andei 2 dias com o Bentley. Tu nem imaginas. O que eu aprendi nesses 2 dias. Eu e a minha família. E falávamos muito internamente sobre isso. Repara como as pessoas reagem. E aquilo era um carro que eu estava a fazer um test drive. Eu fiz um post no Facebook, o que eu aprendi sobre a reação das pessoas só pelo facto de fazer um post. Diz-me uma coisa. Queres fazer um teste? Vamos fazer um teste. Vou-te lançar um desafio. Se tiveres Facebook ou algo assim, olha para aquilo que é a opinião reinante sobre um tema. Um tema qualquer. Pode ser político, religioso, pode ser as eleições de Donald Trump, e lance-te o desafio de decidir fazer um teste. E vai ao Facebook e escreve uma opinião que sai contra a corrente. Contra a corrente. E observa os comentários que as pessoas vão fazer. Incrível. Tens uma oportunidade para aprender. Então, algumas das decisões que eu tomo é para aprender.
Eu vou fazer isto para experimentar, para aprender. Por exemplo, na área do marketing isto é muito importante. Muitas vezes faz pequenas experiências para que a pessoa possa aprender e depois poder inferir isso para o resto. No trabalho com pessoas é muito importante fazer testes para nós aprendermos. Portanto, se nós tomarmos a decisão de decidir, que em função dos nossos sonhos e dos nossos valores, e depois de decidir, tomar a decisão de trabalhar muito para que os sonhos se convertam em realidade. E depois de tomar a decisão de nos mantermos humildes, porque ficamos disponíveis sempre para aprender. O verdadeiro humilde é esse. E se tomarmos a decisão de nos rodearmos de pessoas que nos possam ajudar a completar aquilo que nós não somos capazes de fazer, eu estou convencido que se tu decidires fazer isto, tu vais ter muito sucesso. Decide bem. Não tenhas medo. Decide pelos teus sonhos. Alinha pelos teus valores. Tu não tens que viver como vives se não é o que tu gostas. Decide começar a tua jornada na direção da forma, do estilo de vida com que tu queres viver no futuro. O passado não podes mudar. Eu não posso fazer esse trabalho por ti. O teu passado já passou. Aceita o passado. Não concordes, eventualmente, com o passado. Aceita o teu passado. Já não há nada a fazer. Aceita os teus próprios erros. Já foi feito. Aceita os erros que cometeste lá atrás e as suas consequências. Aceita. Provavelmente ainda vais pagar durante muitos anos as consequências dos erros que cometeste. Aceita. Não tens hipótese. Agora, faz com que essa aprendizagem se converta em alavancas para que tu no futuro não cometas os mesmos erros, não faças as mesmas asneiras e para que no futuro tenhas uma vida muito melhor. Se tu no passado, por exemplo, tomaste decisões que te obrigam agora durante uma série de tempo a ter que pagar umas dívidas, às vezes que nem são tuas, por causa de um erro de ter sido fiador de uma pessoa que não merecia que tu fosses fiador e que te prejudicou, e tu agora vais durante anos andar a pagar isso, e isso vai ter que fazer parte dos teus sonhos. O teu sonho não será ganhar, por exemplo, o dinheiro que querias ganhar, mas sim ganhar o dinheiro que querias ganhar mais um determinado valor para pagares essas dívidas e mesmo assim realizar os teus sonhos. Então esta determinação tens que ter para que tu te sintas uma pessoa mais realizada, mais feliz e vais-te tornar uma pessoa mais alegre, mais carinhosa, vais-te tornar uma pessoa que vai entender melhor as outras pessoas que são felizes. E vais querer, se calhar, como eu quero, que os infelizes desapareçam. Eu gostava de reduzir drasticamente o número de sem-abrigos. Eu gostava de reduzir drasticamente o número de crianças infelizes. Eu gostava de reduzir drasticamente o número de pessoas infelizes e que não se sentem realizadas nos seus casamentos, nos seus trabalhos, etc. Eu gostava de reduzir, eu já não digo eliminar, reduzir, se possível, por completo, estas infelicidades que existem no mundo. E garantidamente teríamos um mundo melhor. E é por essas e por outras, por essas razões e por outras, por esse sonho, essa visão magnífica, que eu acredito que será possível um dia, que eu decidi estar aqui hoje contigo. E, portanto, eu hoje estou aqui contigo, alinhado com os meus sonhos, alinhado com os meus valores, a trabalhar, a dar o melhor de mim, para que te possa ajudar, para que tu, repetindo este processo que eu estou a fazer, nós possamos em conjunto, em equipa, com humildade e com muito trabalho, mudar o mundo uma pessoa de cada vez. Então só tens que fazer o que eu faço. Faz o que eu já faço. E, no mínimo, terás resultados equivalentes aos que eu tenho e eu acredito que poderás ter resultados muito melhores. Espero ter sido útil. Estamos nas 22h34, portanto, cerca de 1 hora de partilha, de conversa convosco. Então, iríamos só alocar mais alguns minutos
para alguma pergunta que, entretanto, tenha subsistido para, antes de terminarmos. Diz a Ana Vaz, e quando o meu sonho não me deixa tomar certa decisão? Os sonhos não nos impedem de tomar decisões, somos nós que não as tomamos. Ana, escreva qual é a decisão que tem que tomar de modo a garantir que se aproxima do seu sonho. Os sonhos não nos impedem de tomar decisões. O medo impede de tomar decisões. As circunstâncias impedem de tomar decisões. Os sonhos fazem-nos tomar decisões. Acreditem nos vossos sonhos, acreditem em vocês, não tenham medo e tomem a decisão. No caso da Ana, que com coragem colocou aqui a questão, Ana toma a decisão de clarificar os sonhos e de ir atrás deles. E garantidamente que vai correr tudo bem. Muito bem, estamos a despedir. Não será egoísmo, diz o Francisco Castro, lutar por sonhos individuais. Não. Não, Francisco, não há outra forma de ser feliz que não seja ter sonhos individuais. Mas o Francisco pode ter sonhos individuais que envolvam ajudar os outros. Isso, uma vez um autor dizia uma coisa interessantíssima. Ele dizia que a coisa mais espetacular é um indivíduo fazer as coisas não tendo necessidade de o fazer. Então, não é egoísmo. É aquilo que nós nascemos para ser, aquilo que um ser humano nasceu para ser, é realizador de sonhos, dos seus sonhos, mas que não fiquem só por eles. Não seja acumular 40 casas só para eu estar sozinho. É poder ter outras pessoas connosco, gerar recursos para ajudar os outros. Então, o meu sonho de ajudar os outros vai ajudar outros a realizarem os seus sonhos. E isso é bonito. E isso gera realização pessoal e isso gera felicidade. Até uma próxima. Gostei muito deste bocadinho. Espero que também tenham gostado. Gostava de ver os vossos comentários finais. E antes de irmos embora, duas coisas muito importantes que, como sabem, eu gosto sempre de fazer no final de qualquer evento em que eu participo. Primeira coisa, agradecer o facto de estarmos aqui, agradecer a vossa presença e disponibilidade para passarem este serão comigo e agradecer a termos saúde e estarmos vivos. A vida é um bem sem preço. E por último, uma salva de palmas para nós, porque estivemos aqui uma hora a fazer a coisa certa, decidimos fazer algo muito nobre, que é aprender como ser melhores e como ser mais felizes. Uma salva de palmas para todos nós, palminhas também para vocês e espero em breve encontrar-vos presencialmente ou num dos próximos eventos online que nós temos. Até breve, um bem-aja pela vossa presença e uma excelente semana com excelentes decisões. Muito obrigado.